Então a ideia hoje é retomar, revisar, resumir, exemplificar dois tópicos que foram discutidos nas aulas síncronas, nas aulas assíncronas, né? Que é a parte de interferência, quando as ondas percorrem distâncias diferentes até chegar no receptor. Se vocês colocam duas caixas de som e não ficam exatamente no meio da distância, né, entre elas, né? Então, por exemplo, aqui nesse exemplo tem duas caixas. Se vocês estiverem em qualquer lugar ao longo dessa linha vertical que eu estou traçando aqui, vocês sempre vão estar à mesma distância da caixa da esquerda e da caixa da direita. A onda que é produzida na caixa da esquerda e a onda que é produzida na caixa da direita, até chegarem a vocês, vão percorrer exatamente a mesma distância. Não importa se vocês estão aqui ou em qualquer outro ponto dessa linha. Mas se vocês saem dessa posição, se vocês vêm um pouquinho para o lado, vocês estão mais próximos da caixa da direita, mais distantes da caixa da esquerda, essas distâncias vão ser diferentes. O fato de aparecer essa diferença no caminho que as ondas percorrem pode gerar uma diferença na fase dessas ondas, tá? Como a gente vai discutir agora, e essa diferença de fase pode gerar o que a gente chama de interferência, ou seja, que a gente já estudou. O que a gente está estudando aqui é quando essa interferência é provocada pela diferença de caminho. O que a gente tinha visto antes era quando a interferência era na própria onda original. Então as ondas eram produzidas com uma diferença de fase. Aqui elas podem até serem idênticas. Tá? Eu posso começar com duas ondas que têm a mesma fase inicial. Eu não preciso ter uma diferença lá no início, mas essa diferença de fase, tá? Ela pode ser uma diferença de fase efetiva. Uma diferença de fase que vai aparecer porque os caminhos são diferentes, tá? Então, essa constante que aparece dentro do argumento do seno, todo o argumento do seno é o que a gente chama de fase. A constante, né? Esses primeiros dois termos não são constantes, um depende de x, um depende de t. O termo que é constante é esse. Então, o φ aqui é a constante da fase, a constante, então, que a gente diz de fase. Essa constante ela pode ser criada junto com a onda, tá? Ou ela pode aparecer por causa de uma diferença de caminho percorrido. Então, a diferença de fase só vai ser importante quando vocês estiverem ouvindo duas ondas. Se vocês estão recebendo uma onda que é produzida por uma única fonte sonora, essa constante de fase não faz a menor diferença. Tá? Vocês estão ouvindo um seno. Se esse seno está um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, não faz diferença, vocês vão continuar ouvindo a mesma coisa. A constante de fase vai ser importante quando tiver mais de uma onda ao mesmo tempo, justamente porque ela é relevante para estudar o fenômeno de interferência. Tá? Então, a constante pode ter sido criada junto com a onda ou pode ter sido criada por causa dessa diferença de caminho. Então, mas o que importa é que nas ondas que são recebidas aqui pelo ouvinte, né, pelo receptor, vai aparecer então uma constante de fase. A gente já viu como lidar com duas ondas que são idênticas em todos os parâmetros, exceto por essa constante. Então, a gente pode usar aquelas relações trigonométricas que a gente já discutiu, e o resultado é que quando a gente soma duas ondas progressivas, né, esses dois senos, a gente obtém de novo uma onda progressiva. A onda resultante aqui, de novo, depende de kx menos ômega t,
Ou seja, x e t aparecem amarrados do jeito que deve ser para que uma onda seja progressiva. Então, esse primeiro termo aqui, né, esse último termo da equação, o primeiro da direita, ele é muito parecido com os dois termos que a gente somou. Tá? Aqui é como se eu tivesse uma constante de fase zero, aqui eu tenho uma constante de fase φ, e no resultado eu tenho uma constante de fase que está no meio do caminho entre zero e φ, ou seja, φ sobre 2. Tá? Então essa onda aqui, que quando a gente ouve, ela é parecida com essa, porque ela está bem na metade das duas. A coisa mais interessante que aparece aqui é que o que multiplica a nossa função trigonométrica, né, a nossa função oscilante, é o seno. É o seno que dá esse caráter ondulatório para a nossa onda. O que multiplica o seno, já que o seno é limitado a ficar entre 1 e menos 1, a constante que vai multiplicar esse seno é o que vai nos dizer agora qual é a nova amplitude dessa onda. Então, se aqui tivesse um 5, essa nova onda ia oscilar de mais a menos 5. Quando a gente somou essas duas funções trigonométricas, aparece uma função que depende da amplitude antiga, depende aqui do y0 que eu tinha antes, mas depende também dessa constante de fase. Ou seja, dependendo de quanto vale esse φ, eu posso transformar esse número, essa amplitude, desde zero até um certo valor máximo. Tá? Então, quando o φ, né, é tal, né, por exemplo, se o φ for π, o argumento do meu cosseno vai ser π sobre 2, 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero. Então, não importa que valores o x e o t assumam, né, eles vão estar mudando, porque eu multiplico por zero, o resultado vai ser sempre zero, e a gente tem uma interferência destrutiva. No outro extremo, quando eu tiver o φ, por exemplo, 0, ou 2π, ou 4π, tá? Qualquer múltiplo de π, eu vou ter o valor máximo do cosseno, que é 1. Né? Cosseno de 0, de 2π, 4π é 1. Então, quando esse cosseno vale 1, a amplitude assume o valor máximo, que é 2y0, que é o dobro das amplitudes individuais. Então, no melhor dos casos, quando a interferência é completamente construtiva, eu vou ter o dobro da amplitude. No outro extremo, quando ela é completamente destrutiva, eu tenho zero. E, obviamente, eu posso ter os casos intermediários com amplitudes que vão ficar, então, entre 0 e 2y0. Então, dependendo de onde eu me localizar entre as duas caixas, né, ou se eu começo a andar, o que eu vou ouvir? Bom, vai depender da direção que eu escolho andar. Se eu resolver andar nessa linha, ao longo dessa linha vertical, eu vou sempre ouvir a mesma coisa, porque ao longo dela, né, como a gente já falou, não tem uma constante de fase efetiva, porque as distâncias são as mesmas. Então, se as duas ondas são produzidas, como a gente diz, em fase, são duas ondas que são produzidas, elas são iguais e elas saem juntas, né? Então, elas vão oscilar sempre uma encaixada, uma superposta à outra. Eu não tenho um deslocamento, uma defasagem entre elas. Essa defasagem pode aparecer se agora eu ando numa direção assim. Tá? Se eu resolver andar assim, eu ao longo desse caminho vou constantemente mudar a distância relativa. Então, quando eu estiver nesse ponto aqui, eu vou ter essa distância para uma caixa, essa distância para outra caixa, e essa distância, essas duas distâncias, como são diferentes, vão fazer com que quando eu recebo essas duas ondas, né, a onda que veio aqui, vamos chamar essa aqui a caixa 2, essa aqui a caixa 1, né? O que importa é o que eu estou ouvindo no mesmo instante de tempo. A onda 2, ela tem que ter saído bem antes
para chegar junto com a onda que sai da 1, porque a 1 vai ter que andar menos para chegar em mim. Tá? Então, como ela sai, mesmo que ela saia em fase, dependendo de quanto antes ela tem que sair, quando ela chega aqui, ela já tá deslocada. E o quanto ela está deslocada vai mudando à medida que eu caminho aqui. Quando eu atravesso a linha... Quando eu atravesso essa linha vertical, né, vertical por definição aqui, aqui eu sei que não tem uma diferença de fase, mas antes, depois pode aparecer. Então, à medida que eu caminho aqui ao longo da linha horizontal, eu vou ouvir aumentos e diminuições da amplitude, eu vou ouvir máximos e mínimos, tá? Justamente porque eu vou passar por regiões onde a interferência vai ser completamente construtiva, depois completamente destrutiva, e entre essas duas regiões eu vou ter um contínuo, né? Eu vou passar de um para o outro suavemente. Então eu vou ouvindo uma amplitude que vai aumentando, diminuindo e assim por diante à medida que eu caminho aqui. Tá? Bom, o que a gente quer é então estabelecer essas condições para ter máximos e mínimos. Bom, obviamente quando eu... né, se eu estou, de novo, né, nessa linha aqui, as duas ondas andaram a mesma distância, tá? E elas chegam, quando elas chegam aqui, elas chegam juntas, né? Elas saíram da fonte aqui na esquerda iguaizinhas, né? Mesma amplitude, mesma constante de fase, então elas saem alinhadas. Se elas andam a mesma distância, né, elas vão chegar alinhadas. A mesma coisa acontece se eu pegar, imagine que essa onda aqui seja feita de arame e eu puxo esse meu arame exatamente um comprimento de onda. Se eu faço isso, vocês notam que os máximos e os mínimos, eles continuam alinhados. Tá? Então, quando eu fizer a superposição, elas vão se encaixar exatamente e vai continuar interferência construtiva. Então, se as distâncias percorridas são iguais, ou se as distâncias percorridas, né, se a diferença entre elas corresponde a um comprimento de onda inteiro, exatamente um comprimento de onda, ou 2, ou 3, ou qualquer número inteiro de comprimentos de onda, não vai fazer diferença, a interferência vai ser sempre construtiva. Né? Se eu estiver ouvindo aqui, né, essas ondas chegam sempre do mesmo jeito. Quando elas estão no mínimo, as duas estão. Quando elas estão no máximo, as duas também estão. Tá? Então, diferenças de caminho que correspondem a números inteiros de comprimentos de onda não fazem diferença. Tá? É a mesma coisa que não ter diferença de caminho. A interferência vai ser completamente construtiva. Agora, se aquelas ondas que são produzidas iguaizinhas lá nas fontes, se elas são deslocadas de meio comprimento de onda, se eu pego o meu arame aqui e puxo meio comprimento de onda, eu agora vou ter a correspondência ao contrário daquela lá. Quando eu tenho um máximo, eu vou ter um mínimo. Quando eu tenho um mínimo, eu vou ter um máximo. Máximo, mínimo e assim por diante. Ou seja, essas duas ondas agora, quando a pessoa que está ouvindo aqui, elas sempre vão chegar fora de fase. Se eu somo essas duas ondas aqui, elas se cancelam exatamente. Tá? Então é quando eu tenho interferência completamente destrutiva. Então se eu paro nesse ponto aqui, as ondas vão passando por mim, mas eu não escuto nunca nada, porque as ondas saem idênticas, mas chegam defasadas, porque eu tenho uma diferença de caminho que corresponde, né? ΔR é essa diferença de caminho corresponde a meio comprimento de onda. E a mesma coisa vai acontecer se essa diferença for um comprimento e meio, 2 comprimentos e meio, tá? Qualquer número inteiro de comprimentos de onda mais meio. Então esses são os casos extremos. Aqui no meio eu tenho um caso intermediário, onde eu tenho uma diferença de caminho que é intermediária aqui entre meio comprimento de onda e um comprimento de onda inteiro, né? Então esse aqui é o ponto de meio comprimento de onda, esse aqui seria o comprimento de onda inteiro, e
eu tenho um ponto entre esses dois, tá? Então, esse aqui é um caso intermediário, eu vou ter uma interferência intermediária. Ela não vai ser nem completamente construtiva, nem completamente destrutiva, tá? Bom, a gente pode, então, sintetizar todas essas informações, tá? Então, eu tenho as minhas duas fontes aqui, 1 e 2. Eu tenho o meu ponto, vamos botar P, onde a pessoa, o ouvinte, o receptor, está colocado, e ele vai ouvir as ondas que vão sair dessas duas fontes, e dependendo onde esse ponto P tiver, né, essas distâncias são diferentes. Então, no caso dos desenhos, elas são bem diferentes. Se o ponto P estivesse nessa linha que passa bem no meio das duas fontes, né, na linha perpendicular que passa bem no meio desses dois pontos, a distância seria sempre a mesma até 1 e 2, e aí eu teria interferência construtiva. Aqui vai depender de quanto é, né, de quanto é essa distância D1 e essa distância D2. A diferença entre D1 e D2, não importa o sinal, né? A gente quer o módulo. Então, se eu fizer D1 menos D2 tomar o módulo, é o que a gente chama de ΔR, tá? Ou poderia ser ΔD, ou aqui eu poderia ter usado R1 e R2, tanto faz a notação. Tá? Então, esse ΔR eu meço essa linha aqui, D2, eu meço D1 e vejo qual é a diferença entre as duas. Pego sempre a maior e subtraio a menor. Daí eu tenho um módulo. Bom, então a gente viu aqui nesse slide anterior que quando a diferença de caminho é lambda, ou 2 lambda, ou 3 lambda, isso é a mesma coisa que não tem nenhuma diferença de caminho. Tá? Então, lá no início a gente comentou que quando eu tenho uma diferença de caminho, eu induzo uma constante de fase, tá? Eu tenho uma constante de fase efetiva entre essas duas ondas. Quando a diferença de caminho é um número inteiro de comprimentos de onda, é lambda, por exemplo, isso é a mesma coisa que ter uma diferença de fase igual a um número inteiro de 2π. Se eu pego uma função trigonométrica e somo 2π no ângulo, não muda nada. Se eu somo 4π, não muda nada, tá? Então, se a minha diferença de caminho for um comprimento de onda inteiro, isso corresponde a uma constante de fase igual a 2π, ou seja, não muda nada. Tá? Agora, se eu tiver valores intermediários diferentes de um comprimento de onda, eu vou ter sim uma constante de fase efetiva. Então, o que a gente faz é uma regrinha de 3. Tá? Então, sabendo que quando o ΔR for lambda, a constante de fase é 2π, quando não for, quanto vale? Tá? Essa é a regra de 3. Então, essa minha constante de fase efetiva que vai aparecer vai ser 2π vezes o ΔR dividido por lambda. Ou seja, a minha constante de fase vai ser uma fração do 2π, e essa fração vai ser o quanto o ΔR é uma fração do comprimento de onda. Tá? Então, φ dividido por 2π é a mesma coisa que ΔR dividido por lambda. Né? Aquelas coisas que a gente sabe da regra de 3, ou seja, que a gente sabe quando algumas quantidades mantêm essas proporções. Então, quando o ΔR, quando a diferença desses caminhos for um múltiplo inteiro do lambda, tá? Ou seja, quando o ΔR for lambda, 2 lambda, 3 lambda, tá? Então ΔR dividido por lambda vai dar n, eu vou ter uma constante de fase que vai ser múltiplos inteiros do 2π. Né? O n pode ser 0 quando os caminhos são iguais, ou pode ser 1 quando a diferença é um comprimento de onda, pode ser 2, 3 e assim por diante. Tá? Então, eu vou ter interferência construtiva induzida, provocada por uma diferença no caminho percorrido pelas duas ondas, quando a diferença nesse caminho for um múltiplo inteiro do comprimento de onda, que é o mesmo nas duas ondas, e isso então vai corresponder
a uma constante de fase efetiva igualmente um número inteiro de 2π. Tá? Ou seja, elas vão estar em fase. A interferência vai ser completamente destrutiva quando a constante de fase for π, 1.5π, 2.5π, como a gente viu no desenho anterior. Tá? Então, para ter a diferença de fase, a diferença de caminho vai ser, né, esse n vezes lambda é um número inteiro de comprimentos de lambda, mais meio. Tá? Então, quando a diferença de caminho for meio lambda, 1.5 lambda, 2.5 lambda, eu tenho interferência destrutiva. Tá? Então, se eu coloco esse n 0, 1, 2, 3, tá? Porque eu estou somando esse 1 meio aqui, eu vou ter sempre interferência destrutiva. Então, isso é equivalente a ter uma constante de fase que seja π, 3π, 5π e assim por diante, que nem a gente viu aqui nesse desenho, né? Quando eu desloco de meio comprimento de onda, é como se o ângulo fosse deslocado de meia volta. Tá? Eu posso ter meia volta, posso ter uma volta e meia, 2,5. Tá? Então, a minha constante de fase pode ser só π, pode ser 3π, 5π e assim por diante. E depois a gente tem todos os casos intermediários entre esses dois, né, quando ΔR for intermediário entre também essas duas situações aqui. Né? Se eu comparo essas duas, eu posso ter as distâncias intermediárias que vão corresponder a constantes de fase intermediárias entre esses dois casos. Tá bem? Então, para ilustrar isso, vamos fazer um exemplo. Então, os exemplos que a gente discute nos vídeos assíncronos ou nessas aulas síncronas, eles também estão lá no material do PDF, então vocês sempre podem dar mais uma olhada lá. Lá, claro, tá por escrito, né? Tem mais alguns detalhes, algumas explicações, que são as que eu falo aqui, mas não estão escritas nos slides. Então agora eu tenho o seguinte, eu tenho as minhas duas caixas de som, as minhas duas fontes aqui, e elas têm uma distância entre si de L. Tá? Então a distância aqui dessa linha preta é L. E elas emitem ondas que são iguais, tá? Elas estão em fase, tá? Então, quando elas saem aqui no mesmo instante de cada uma das caixas, elas são idênticas. Se a onda está no zero nas duas. Se está no máximo nas duas. E o problema nos dá informação também sobre qual é o comprimento de onda de cada uma delas, tá? Que é 1/4 dessa distância. Então a gente tem aqui informação sobre o comprimento de onda. Bom, aí vocês podem escolher qualquer ponto entre elas para ficar ouvindo. Tá? Então, se vocês escolhem ficar nesse ponto aqui, vocês estão a uma distância x da caixa do lado esquerdo e uma distância L menos x da caixa que está do lado direito. Obviamente, vocês podiam pegar esse ponto aqui, tá? E ficar a distância x da caixa da direita e L menos x da caixa da esquerda. Mas a situação é completamente simétrica, tá? A caixa da esquerda é igual à caixa da direita, as ondas produzidas são iguais, então tanto faz. Tá? Então, na verdade, eu não preciso nem analisar o que acontece desse lado, porque ele vai ser um reflexo, né, uma imagem espelhada do que acontece desse lado. Então, se eu tiver no ponto a distância x da caixa da esquerda, o que eu vou ouvir vai ser exatamente igual o que eu vou ouvir se eu tiver a distância x da caixa da direita. Tá? Bom, então esse aqui é o ponto que a gente escolhe ouvir. E eu posso, obviamente, colocar x desde zero. Então, quando x é zero, ele está em cima da caixa da esquerda e está uma distância L da caixa da direita, né? X é zero aqui. Se eu tiver exatamente no meio do caminho, esse ponto aqui, o meu x vai ser L sobre 2, e aqui vai ser L menos L sobre 2, também L sobre 2. Tá? Então, o x aqui me permite sentar e ouvir essas ondas em qualquer posição
ao longo dessa linha. O que o problema quer é saber se eu caminho desde o x igual a 0 até o x igual a L, em quantos pontos ao longo desse caminho eu vou ter interferência completamente construtiva, ou seja, quando que eu vou ouvir máximos da intensidade aqui do som, tá? Bom, então a gente vai fazer o cálculo para até a metade, sabendo que o que acontece na segunda metade é a mesma, tá? Então esse meu x aqui, ele vai de 0 a L sobre 2. Então, como eu estou limitado aqui a ver o que acontece aqui nessa primeira metade, tá? Eu sei que essa distância aqui é a maior distância, o L menos x é maior do que o x. Só para saber o que eu coloco no módulo da distância. Então, a diferença no caminho percorrido por essa onda aqui, até chegar no x, e essa onda que vai vir aqui até chegar de novo aqui no x, vai ser L menos x, que é o maior pedaço, tá? Menos o x aqui, que é o menor pedaço. Se eu vier aqui para o lado direito, aí eu tenho que só inverter a ordem aqui, de novo, porque eu estou tomando o módulo. Fazendo assim, eu garanto que o L menos x é maior do que o x e o meu ΔR é uma quantidade positiva, tá? Bom, então L menos x é L menos 2x. Então, à medida que eu mudo o x, vai me mudar a diferença de caminho. Aí eu volto para o nosso resultado aqui anterior, que a partir do ΔR me permite calcular qual é a constante de fase efetiva, tá? Então, eu coloco esse ΔR que foi calculado aqui, eu boto no lugar desse. E também eu substituo o lambda pelo L sobre 4. Então, eu vou ficar 2π dividido pelo lambda, que é L sobre 4. O 4 passa para cima, multiplica o 2π e dá 8π. E o L fica aqui embaixo. Mas aí eu divido esse L por L, dá 1. E o menos 2x dividido por L está aqui. Tá? Então, substituindo o ΔR, que é L menos 2x, nessa equação, e ao mesmo tempo substituindo o lambda por L sobre 4, a gente chega numa expressão que me dá a constante de fase, tá? Em função da posição que eu estou ao longo da minha reta, que é o que a gente precisa. Tá? O resto são dados do problema, né? O L aqui. Bom, quando eu estiver em cima aqui do x, da fonte 1, o x é 0, aí esse pedaço aqui some, e a constante de fase é 8π. 8π é um múltiplo de 2π, então aqui eu vou ouvir um máximo de interferência. Aí eu coloco um pontinho preto para dizer que eu estou ouvindo um máximo de interferência. Se eu estiver exatamente no meio do caminho aqui, em L sobre 2, eu boto o x, eu coloco L sobre 2, o L cancela em cima e embaixo, o 2 cancela em cima e embaixo, e isso aqui vale 1. O menos 1 é 0. Então, exatamente no meio do caminho, a constante de fase é 0. Tá? As ondas são iguais, andaram a mesma distância, chegam em fase aqui. Então, de novo, aqui no meio do caminho, eu tenho um máximo e coloco um pontinho. Tá? Bom, então, quando eu calculei aqui no meio, o meu φ deu 0. Tá? Quando eu calculei com o x igual a 0, nesse ponto aqui, deu 8π. Tá? Significa que quando eu caminhar aqui, em algum momento eu vou passar pelo 6π, pelo 4π e pelo 2π antes de chegar no 0π. Tá? Então, vocês podem, né, calcular aqui qual é o valor de x que eu tenho que colocar para que o φ seja 2π. Isso é a mesma coisa que isolar o x aqui, aí eu boto 6π, acho esse ponto, boto 4π, acho esse ponto, boto 2π, acho esse ponto. Mas o fato de que aqui ser 8π e aqui ser 0, e a gente saber que a interferência vai ser construtiva quando o ângulo, né, a constante de fase, for múltiplos inteiros de 2π, a gente sabe que aqui vai aparecer um 6π, um 4π, um 2π. Ou seja, eu tenho mais 3 pontos, então eu boto os pontinhos pretos aqui no meio.
Como essa segunda metade é um reflexo, eu também sei então que aqui vão ter outros 3 pontinhos pretos, tá? Então a gente começou vendo o que acontece quando a gente fica em cima de uma das caixas. Então quando o x é 0 ou quando o x é L, a gente tem interferência construtiva, então eu tenho um ponto aqui. Aí a gente viu o que acontecia exatamente no meio do caminho, quando x é L sobre 2 e achou esse outro ponto. E sabendo esses 2 resultados, a gente deduziu que a gente deve ter outros 3 pontos entre os dois. 3 do lado esquerdo, 3 do lado direito. Tá? Ou seja, a gente tem 9 pontos de interferência construtiva aqui nesse intervalo. Se eu perguntasse quantos pontos de interferência completamente destrutiva eu tenho? Bom, a gente sabe que ao passar de um máximo para outro, no meio do caminho tem um mínimo. Então, em cada intervalo desses, aqui no meio vai ter um mínimo. Se eu tenho 9 pontos, significa que eu tenho 8 intervalos, eu vou ter então 8 pontos de mínimo. Então essa seria a resposta do problema. Eu tenho 8 pontos onde a interferência vai ser completamente construtiva, 9 pontos onde a interferência vai ser completamente construtiva, 8 pontos onde vai ser completamente destrutiva, e com essa equaçãozinha a gente pode determinar todos eles. Tá bom? Bom, esse era um dos pontos que eu queria discutir com vocês. Vocês, se tiverem perguntas, vão escrevendo aí, tá? Me interrompam a qualquer momento. O segundo tópico é outro efeito, outro fenômeno que acontece quando eu tenho mais de uma onda acontecendo ao mesmo tempo, né? Todos esses efeitos que a gente está discutindo são efeitos que surgem quando a gente tem superposição de ondas. Então, elas se somam, né? E essa soma, essa interferência de uma na outra produz novos efeitos, que é o que a gente está estudando. Então, esse efeito que a gente vai estudar hoje, que se chama batimentos, ele vai acontecer quando as ondas possuem frequências que são parecidas. Tá? Obviamente, 2 ondas que vão se somar pelo princípio de superposição, elas podem ter a frequência que elas quiserem. Quando essas frequências forem parecidas, quando a diferença for pequena, a gente tem batimentos. Se não, não precisa, vai ter qualquer outra coisa, mas não batimentos. Então vamos considerar 2 ondas progressivas que são idênticas em todas as propriedades, exceto nas frequências, né? Como esse é o efeito que a gente quer estudar, a gente simplifica todo o resto e só coloca frequências que podem ser diferentes. Então, a gente começa aqui com 2 ondas que são produzidas em fase, tá? Então elas começam juntas, quando t é 0. Né? Aqui eu escolhi um x particular e estou ouvindo essas ondas. Não faz diferença qual é o x que a gente vai usar. Posso botar x igual a 0 ou qualquer outro x vai ser parecido. Tá? Mas para simplificar, a gente costuma colocar x igual a 0 e só ver o que acontece em função do tempo. Tá? Botar outro valor de x não vai fazer nenhuma diferença, só vai complicar um pouquinho as contas, né? Mas a análise e a compreensão do fenômeno permanece a mesma. Então, essas ondas são produzidas aqui em fase, então elas começam juntas, mas porque elas têm uma frequência um pouquinho diferente, ou não necessariamente pouquinho, porque essas ondas têm frequências diferentes, aos poucos a gente começa a perceber que elas estão se afastando. Ou seja, a distância entre 2 máximos, que é o período aqui de cada uma dessas ondas, é diferente. Né? Se os períodos são diferentes, as frequências também vão ser. E aos poucos elas começam a se afastar. Claro que quando esse pico vermelho começa a se afastar bastante aqui do azul, ele começa a se aproximar do próximo pico azul. Tá? Então elas começam se afastando
mas depois voltam a se aproximar. Bom, então como é que a gente analisa esse fenômeno? A gente, de novo, junta essas duas ondas, tá? E como a gente está pegando aqui amplitudes iguais, fica simples de fazer essa conta, a gente pode usar essa mesma relação trigonométrica que permite somar dois cossenos que a gente já tinha usado. Então, o resultado da soma de dois cossenos vai me dar de novo dois cossenos, só que agora multiplicados. Tá? Bom, a gente, como eu tinha dito antes, né, para simplificar eu vou botar x igual a zero. O cosseno é uma função par, então cosseno de menos ômega t é a mesma coisa que cosseno de mais ômega t, então eu posso também esquecer esse sinal de menos. Então, quando eu for somar aqui, um ângulo alfa vai ser ômega 1t e o outro vai ser ômega 2t. Tá? Bom, então os dois cossenos que vão aparecer vai ser um com a soma dos ângulos e outro com a diferença deles. Quando eu faço a soma, eu vou somar então ômega 1t mais ômega 2t e dividir por 2. Né? O t aparece nos dois termos, eu coloco em evidência aqui. Bom, esse cosseno aqui, tá? Agora a gente vai pensar que essas frequências são parecidas. Ômega 1 e ômega 2 são parecidas, que se vocês ouvirem essas ondas, uma de cada vez, como a gente viu lá no vídeo relativo a essa aula, é muito difícil de perceber a diferença. Né? A gente não consegue perceber, a maioria das pessoas pelo menos, não consegue perceber pequenas diferenças na frequência. Então eu ouço cosseno de ômega 1t e depois ouço cosseno de ômega 2t, para mim é quase a mesma coisa. Esse cosseno aqui, ele vai ter uma frequência onde eu faço a média dessas duas. E a média de dois números é um número que está no meio dos dois. Se vocês fazem a média de 2 e de 4, o resultado é 3, e 3 está entre 2 e 4. Tá? Então, se eu já tinha duas ondas com frequências parecidas que eu tinha dificuldade de distinguir, se eu ouvir só esse cosseno aqui com uma frequência que está no meio das duas, eu vou ouvir a mesma coisa. Tá? Então, esse pedaço aqui basicamente me dá o mesmo som que aquelas duas ondas originais davam, porque as frequências a gente está pensando que elas são parecidas. Mas agora eu tenho a complicação desse outro cosseno que vai aparecer na soma. E aqui aparece a diferença. Tá? Então, quando eu faço alfa ômega 1t e o beta ômega 2t e subtraio um do outro, a gente tem ômega 1 menos ômega 2. Não faz diferença botar ômega 1 menos ômega 2 ou ômega 2 menos ômega 1, né? Porque para o cosseno não importa o sinal aqui do ângulo, se eu fizer alfa menos beta ou beta menos alfa, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui tanto faz. Mas como de vez em quando a gente vai analisar esse ângulo aqui fora do cosseno, então quando a gente olhar ele fora do cosseno, a gente bota o módulo só para não esquecer que não importa o sinal, mas só o valor da diferença. Tá? Então, como aqui aparece uma diferença dos dois ômegas, eu vou batizar ômega 1 menos ômega 2 como delta ômega. Tá? Então, eu defino com o módulo só para lembrar que fora do cosseno é importante. Mas aqui dentro eu não preciso botar esse módulo. Então eu tenho delta ômega sobre t dividido por 2. Bom, esse resultado aqui, ele não é válido só quando o ômega 1 e o ômega 2 são parecidos. Tá? Ele vale sempre. Então, vocês podem olhar lá no material o que acontece quando eu somo duas ondas, quando as frequências não são muito parecidas. Mas o fenômeno que nos interessa aqui, que são os batimentos, ele ocorre quando são parecidas. Então a gente vai se limitar a esse caso. Tá? Bom, quando eu subtraio dois números que são parecidos, o resultado é um número pequeno, né? Que é a definição de parecido. Né? Quando a diferença é pequena, esses números são parecidos. Então, esse cosseno aqui, ele tem uma frequência que é um número pequeno. Se a frequência é pequena, significa que o período desse cosseno ele é grande, ele é longo. Tá? Então, se a gente faz o gráfico dessa situação, a gente tem o seguinte. Então,
aqui eu tenho as minhas duas ondas originais, tá? Então, a diferença entre o período aqui, que é a mesma coisa que falar sobre a diferença nas frequências, é uma diferença pequena. Esses dois picos aqui, eles estão bem próximos um do outro, tá? Significa, de novo, são parecidas. Mas mesmo que as diferenças sejam pequenas, ao longo do tempo elas vão se somando, né? Então aqui eu tenho a diferença, aqui eu já tenho o dobro dessa diferença. Então os picos eles vão se afastando, até que eu tenho essa situação aqui, ó, vocês estão vendo que o pico vermelho ele está bem no meio dos picos azuis. E depois ele começa a se aproximar do pico seguinte, né? Até que de novo ele encaixa exatamente em cima do pico azul. A gente sabe que quando as duas ondas estão perfeitamente superpostas, a nossa interferência é construtiva. Então aqui eu vou ter um máximo. Quando eu somar as duas ondas, eu vou ter um máximo. Aqui no início, quando elas também estavam superpostas, eu também tenho um máximo. Se a gente olha a soma das duas, aqui eu estou olhando as duas individualmente. Se eu faço essa soma, o resultado é isso aqui, né? E então a gente pode ver que aqui a onda é a vermelha, né? Então aqui a onda vermelha tem uma amplitude bem grande, essa amplitude diminui e aumenta de novo. Então nesses dois pontos aqui e aqui, onde a amplitude da onda resultante é grande, vocês podem ver que corresponde, quando eu olho ela separadamente, aos pontos aqui onde as duas ondas estão bem encaixadas. Quando eu tenho uma amplitude muito próxima do zero, corresponde a essa região aqui, que a gente pode ver que o pico vermelho está exatamente no meio, entre os picos, ou bem próximo do meio, dos picos azuis. Ou seja, a defasagem vai ser exatamente meio comprimento de onda, a interferência é destrutiva e a amplitude resultante se aproxima do zero aqui, tá? Então, o fenômeno dos batimentos é justamente esse. A onda vermelha, se vocês olharem a distância entre dois picos consecutivos aqui da onda vermelha, essa distância é muito parecida com as distâncias das ondas originais, que já eram parecidas entre si. Essa distância está associada a esse cosseno. Então, a oscilação em vermelho aqui, esquecendo que a amplitude está mudando, ela vem desse cosseno. E o comprimento de onda da onda vermelha aqui é praticamente o comprimento de onda das ondas originais. Então, quando a gente ouve esse resultado, a gente vai ouvir uma amplitude que sobe e desce, né? Mas o timbre ouvido aqui vai corresponder praticamente ao das ondas originais, por causa dessa oscilação. O fenômeno que a gente chama de batimentos é esse aumento, diminuição da amplitude. Então a gente vai ouvir o som fazendo um esse subir e descer corresponde aos batimentos, tá? Então vocês notam que, na verdade, eu tenho duas ondas superpostas aqui, porque eu tenho esse produto de dois cossenos. A onda que está oscilando aqui em vermelho, que oscila com essa frequência ômega médio aqui, e depois eu tenho uma outra onda que é essa linha aqui, ó, que está por fora, envelopando a onda vermelha. Esse envelope, tá, é dado por esse segundo termo. Então sempre que a gente fala envelope de uma curva, é aquela curva que enrola, né, a outra, né? Então esse envelope a gente vê que ele é feito dessas unidades aqui. Então aqui a gente vai ter um máximo, aqui a gente vai ter outro máximo, então existe uma diferença de tempo entre esses dois máximos, ou seja, vai ter um período que vai corresponder a esse máximo. Isso é o que a gente chama de frequência de batimentos, tá?
E o que a gente quer é estabelecer, calcular quanto é que vale essa frequência. Então, vocês veem que essa onda do envelope, né, ela vai subir lá adiante, fora do slide. Tá? Mas o aumento de amplitude vai acontecer aqui e vai acontecer aqui. Então, quando a onda de fora, o envelope, for 1 ou for menos 1, são os pontos onde eu vou ter os máximos do que eu ouço. Tá? Eu vou ter batimento. Então, eu vou ter um batimento quando eu estiver no máximo aqui do envelope, mas também vou ter um batimento quando eu estiver no mínimo do envelope. Tá? Então, esse cosseno aqui, quando ele for 1 ou menos 1, eu tenho batimento. Por quê? Porque eu estou multiplicando ele por uma outra função que oscila, mas que oscila rápido. Então, mesmo quando esse aqui for menos 1, esse aqui ele vai passar pelo menos 1 também. E o menos 1, que o menos 1 vai dar um número positivo. Então, porque eu estou multiplicando por uma função que oscila rapidamente, eu vou ter esse máximo aqui também. Tá? Então, eu vou ter um batimento cada vez que esse cosseno, que me dá o período grande, passa por um máximo ou por um mínimo. Ou seja, se isso que eu desenhei aqui e continua para fora do slide é o período dessa função que está multiplicando aqui, eu vou ter um batimento 2 vezes em cada período. Tá? Ou seja, se eu pego a frequência dessa oscilação, a frequência de batimentos vai ser o dobro disso, porque ocorrem 2 batimentos em cada período. Então, a frequência de batimentos vai ser 2 vezes a frequência dessa onda. Como eu já tenho um 2 aqui, a frequência de batimentos vai ser o delta W, delta ômega. Tá? E o delta ômega é a diferença das duas. Tá? Então, a frequência de batimentos ela é dada simplesmente pela diferença das frequências das duas ondas. Como é um número positivo, a gente deixa esse módulo aqui. Se eu olho a frequência angular ou se eu olho a frequência linear, tanto faz, né? Elas diferem por um 2π. Então, eu posso ou olhar a diferença da frequência angular ou olhar a diferença das frequências lineares, tanto faz, né? As duas nos permitem achar a frequência de batimentos. Bom, então só para a gente terminar fazendo um exemplo dessa situação, vamos pegar um tubo usado para produzir som. Pode ser aqui um tubo de órgão, pode ser uma flauta, qualquer instrumento, tá? A flauta não, porque a flauta é fechada nas duas extremidades. Aqui a gente está pegando um instrumento que é aberto numa das extremidades, tá? Então pode ser o órgão, ou pode ser naquele exemplo que a gente discutiu, de pegar um cano cheio d'água, também é a mesma situação. Então a gente tem um cano que vai ser usado para produzir som, que ele é fechado numa extremidade e aberto na outra extremidade. Tá? A gente pega 2 iguais, cada um deles tem 1,14 metros. Tá? Só que um desses tubos a gente aumenta 2 centímetros. Tá? Então eles são quase iguais, um vai ter 1,14, tá? E o outro vai ter 1,16 metros. E os dois vão ser colocados a produzir som, ou seja, a gente vai colocar uma onda ali, e o problema nos diz que essas ondas que vão tocar ao mesmo tempo, elas correspondem à frequência fundamental, né, da ressonância que a gente consegue produzir nesse instrumento. A gente viu que a onda estacionária mais simples que pode ser colocada, que pode ser produzida nessa situação, uma extremidade fechada e uma extremidade aberta, vai ser um nodo na extremidade fechada e um antinodo na extremidade aberta. Tá? E isso aqui, tá, então corresponde a 1/4 do comprimento de onda. Né? A gente viu que aquelas estruturas que apareciam nas ondas estacionárias, que seria a continuação disso aqui, né?
pouco mais para a esquerda, mede lambda sobre 2, então isso que a gente tem aqui é lambda sobre 4. E o lambda sobre 4 ocupa todo o nosso tubo, tá? Então ele ocupa L, só que os dois L são diferentes agora, tá? Então, se o L do tubo corresponde a 1/4 do comprimento de onda e o comprimento de onda está relacionado com frequência e velocidade por V é lambda F, a gente substitui esse lambda por V sobre F, e isso permite achar a frequência do modo fundamental em cada tubo. Então a gente isola esse F aqui, vai ser V dividido por 4L. O V é o mesmo nos dois casos, né? Porque é a velocidade do som, 343 metros por segundo. O que muda é o L. Um L vai ser 1.14 e o outro L vai ser 1.16. Então, dois tubos de tamanhos parecidos, produzindo uma onda estacionária no seu modo fundamental, tá? Vão produzir ondas com frequências também parecidas. A gente faz a continha aqui, uma dá 75.2, a outra dá 73.9. Se a gente estiver ouvindo essas duas ondas ao mesmo tempo, a gente vai ouvir os batimentos. Vocês têm um exemplo para ouvir os batimentos lá na aula assíncrona, tá? Bom, então eu produzi duas ondas aqui, que têm frequências parecidas, e a pergunta agora é qual é a frequência de batimentos que eu vou ouvir. Se eu não tivesse aumentado os dois tubos, eu ouviria um som cuja frequência, cuja amplitude não seria modulada, né? Ela não aumentaria e diminuiria, então eu ouviria um som com amplitude sempre a mesma, estacionária. Mas aqui, como eu vou ouvir batimentos, eu vou ouvir o aumento, diminuição, e isso ocorre com uma certa frequência, e essa frequência é justamente a diferença entre essas duas, né? O módulo da diferença. Então aqui eu já estou pegando a maior, subtraindo a menor, 75.2 menos 73.9 vai me dar uma frequência de 1.3 Hz, tá? Que é uma frequência baixa, vai me dar um comprimento de onda longo, significa que eu consigo perceber esse som, tá? Esses batimentos aqui. Esses batimentos são usados, né? Quem toca algum instrumento sabe como se afina. Por exemplo, como é que se afinam duas cordas de violão, ou se vocês vão tocar com alguém, como é que os dois violões vão estar afinados um em relação ao outro. O que vocês não querem é, quando os dois violões tocam a mesma nota, vocês não querem ouvir esses batimentos. Então vocês ajustam a tensão da corda do violão, né? Vocês apertam, aumentando a tensão, ou desapertam, diminuindo a tensão, até que quando as mesmas notas são tocadas nos dois, vocês já não percebam mais o batimento, tá? Quanto mais parecidas forem as duas frequências, como a gente está fazendo aqui a diferença, menor vai ser essa frequência, maior vai ser o período. Então a repetição entre dois máximos vai ficando cada vez mais distante. Quanto mais perto da afinação vocês tiverem, mais o batimento vai levar mais tempo para aparecer. Até que chega uma hora que já não é mais audível, né? Já não é mais relevante. Então vocês estão mandando essa frequência de batimentos para zero, o período para infinito, mas não precisa, né? Basta que seja um período bem grande para não atrapalhar mais. Então aí vocês têm os instrumentos afinados, as cordas afinadas entre si. Tem outros efeitos de batimentos, né? Radar na estrada pega uma onda que vai, uma onda que volta, e por efeito Doppler, que a gente vai discutir nas próximas aulas, a onda que volta tem uma frequência um pouquinho diferente, mas ela se soma com a onda que está indo, e aí tem batimentos, né? E aí, em função desse batimento, a gente pode determinar, como a gente também vai ver nas próximas aulas, qual é a velocidade com que o objeto que refletiu a onda está se deslocando e multar ou não ele, tá? Então, batimentos tem uma série de aplicações práticas, e a mais simples é para quem toca um instrumento musical.
Bom, alguma dúvida, alguma pergunta?